questão número 2 é sobre estatística. Olha só. Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que as idades de 10 militares eram 25 anos, 20, 30, 30, 23, 35, 22, 20, 30 e 25. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, são... Olha aqui, média, moda e mediana. Sempre cai isso, né? Nas questões de estatística. Você tem que saber calcular a média de números, tem que saber calcular a moda de um conjunto de números e a mediana também. Olha só. Qual é mais fácil daí? A mais fácil é a moda, né? O que é a moda? Moda é o número que aparece mais vezes. Qual é o número que aparece mais vezes? Olha aqui. 25 só aparece uma vez, duas vezes. O 20 aparece uma vez, duas vezes. O 30 aparece uma vez, duas, três. O 30 aparece 3 vezes, hein? O que aparece mais aí é o 30. Tem 30 aqui e 30 aqui. O 30 aparece 3 vezes. Então, esse que aparece mais vezes é a moda. Então, a moda vale 30. A moda é sempre a mais fácil de calcular porque você não tem que fazer conta. Tá, média aritmética e mediana. Como que a gente acha a média aritmética? A média aritmética você soma todo mundo e divide pelo número de valores. Quantos valores são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 valores. Ele falou aqui, né? Então é só você somar isso tudo e dividir por 10. Quanto é que vai dar essa soma? Ó, vamos agrupando aqui, ó. 20 mais 30, isso dá 80. Aqui tem 25 mais 25 dá 50. Aqui tem 23 mais 22, isso dá 45. 45 mais 35, isso dá 80. E agora só está faltando esse 20 e esse 30. Então isso dá 50. E aí você vai dividir isso aqui por 10, porque são 10 valores. Então isso aqui vai ficar 50 mais 50 dá 100, 80 mais 80 é 160, então isso aqui vai dar 260. 260 vai dividir por 10, então isso aqui vai dar 26. Então, a média é 26. A média é 26. E agora falta a mediana, né? A mediana é um pouquinho diferente de calcular. Como é que a gente calcula uma mediana? Você tem que colocar os números em ordem, não vai ver por aqui, porque aqui você vai se confundir, porque eles estão misturados. Coloca em ordem crescente e aí você vê onde é a metade. Olha só. Vou até fazer nesse cantinho aqui. Tenho 10 linhas. Vou colocar em ordem crescente. Qual é o menor deles? O menor deles é o 20, né? Então, 20 é o menor deles. Tem outro 20 aqui. 20. Depois dele, qual é o próximo menor? É o 22, né? 22. E acima dele, o próximo é o 23. Acima do 23, a gente tem 25. Temos aqui outro 25. Depois tem 30, que aparece 3 vezes. 30, 30 e 30. 30, 30 e 30. E o próximo, que é também o último, é 35. Então, olha só. Você tem aqui 10 valores. Você vai pegar a metade. A metade é aqui, ó. São 10 valores, você tem 5 para cima e 5 para baixo. Quer dizer, 5 valores menores e 5 valores maiores. Observe que esse valor médio aqui é o que a gente chama de mediana. Agora tome cuidado com uma coisa. Quando você tem um número par de valores e quando você tem um número ímpar de valores. Quando você tem um número ímpar de valores, por exemplo, vou pegar um caso simples aqui. Você tem 1, 2, 3, 7 e 10, tá? Quando você tem um número ímpar de valores, você tem um valor que é o valor do meio. Claro, existe um valor central porque é um número ímpar de valores. Você tirando aquele número do meio, você tem
uma quantidade para cá e uma quantidade para cá. Mas quando você tem um número par de valores, por exemplo, digamos que você tem aqui 10, 11, 15 e 17. Quando você tem um número par de valores, não existe um valor do meio. Então, você vai pegar os dois valores do meio, os dois centrais, e vai pegar a divisão entre eles. Quer dizer, qual o número que você vai considerar para ser mediana? É a média aritmética desses dois números. Você vai somar e dividir por 2. Então, 11 mais 15 dividido por 2, isso vai dar 13. Nesse caso, a gente fala que a mediana é 13, mesmo que não tenha um valor 13 na sua lista. Mas ele é a média dos dois valores centrais. Então, a mediana pode ser a média dos dois valores centrais quando você tem um número par de valores. Ou o valor central quando você tem número ímpar de valores. Qual é o caso aqui? É o número par de valores? Então você vai pegar a média dos dois valores centrais, que por acaso são iguais, 25 e 25. Então você pode dizer que a mediana é a média deles, que é o próprio 25. A mediana é 25. Então, mediana é 25. Então ele quer saber quanto é a média, quanto é a moda e quanto é a mediana. Então a resposta é essa aqui. Respectivamente são 26, 30 e 25.